Boa tarde, bem-vindos à Bolsa da Mente. Bem-vindo, André. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado por teres aceito o convite. O André é um professor, é empresário, montou aqui um projeto super interessante que eu, quando estava a gravar o podcast com a Cristina, ela tinha um treino marcado, que é personalizado, portanto, André, bem-vindo ao programa. Obrigado, Miguel. É todo gosto estar aqui contigo para partilhar um pouco da minha vivência enquanto pessoa, enquanto empreendedor. E para quem não sabe, quem é o André, não é, a nível de pessoa, aqui uma breve introdução a ti. Pelo sotaque, já devem ter percebido que eu sou brasileiro. Já tenho meio século de vida, portanto, acho que já tenho alguma experiência. E sou formado em Educação Física, ainda lá no Brasil. E desde 1996, já são 32 anos de experiência no projeto ou no percurso eu costumo dizer que eu não treino pessoas, eu cuido de pessoas. Então, a minha abordagem com as pessoas vai para muito além de simplesmente número de repetições ou número de séries. Ok. Tanto que quando eu vou começar o treino, eu pergunto como é que a pessoa dormiu aquela noite, como é que ela se sente, para a partir daí moldar o treino para a pessoa naquele dia. E o que tu estás-me a dizer é aqui uma abordagem mais holística. Exatamente, Miguel. E quando a pessoa chega à tua beira e tu falas desta abordagem holística, qual é que é a reação da pessoa? Até hoje, a reação das pessoas sempre é positiva. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão a trabalhar foca-se apenas na questão da vertente física. Ok. Enquanto que um ser humano, no meu entender, é físico, mente e alma. Ok. Seja qual for a crença que vocês tenham, acredito que exista um espírito que faz com que o ser humano seja essa trilogia: corpo, mente e espírito. E tu, imagina, muita gente, quando nós estamos a falar no carro, estamos a falar em off, as horas que as pessoas te desafiam para treinar, e estás a dizer que às 6 da manhã, mas se calhar para a maior parte das pessoas 6 da manhã é muito cedo, e pegando aqui neste gancho, também tens que trabalhar um bocado aqui a mentalidade quando a pessoa coloca-te aqui um desafio às vezes mais difícil, que a mentalidade também vai ter que mudar. Sim, não só a da pessoa, quanto a minha também. Eu costumo dizer que eu não fui feito para acordar cedo. E quando algumas pessoas me pedem para treinar às 6 horas da manhã, é um grande desafio de acordar muito cedo para estar na pessoa. Atenção, malta, quando eu digo 6 horas da manhã, 6 horas da manhã é para iniciar o treino. Portanto, eu tenho que acordar às 5 horas por aí para me preparar para ir dar o treino. E geralmente quando as pessoas pedem para treinar às 6 horas, é porque só tem aquele horário. Se elas tivessem de escolher, elas não escolheriam treinar às 6 horas da manhã. E para quem não sabe, não é? Aqui pegando na ideia, tu tens que preparar o treino antes à pessoa, seja, não é? O circuito, o que for, tem que estar preparado para a pessoa começar e ter aquela hora e ir-se embora e depois tu desmontas tudo. Exatamente isso. E atenção, voltando à questão da vertente holística, eu já saio de casa, vamos supor, vou treinar o Miguel hoje. Okay. O objetivo do Miguel, vamos supor, é hipertrofia. Então eu planeio os treinos para o Miguel, para hipertrofia. Entretanto, se naquele dia o Miguel dormiu mal ou está com indisposição, eu tenho que ter a capacidade de modificar o treino dentro do objetivo que o Miguel quer, para que o treino seja adequado àquele Miguel daquele dia, percebe? Sim, sim. O treino o planeamento está pronto. Isso não significa que o planeamento seja estanque, seja engessado, seja duro. Ele é perfeitamente flexível e maleável e vai de encontro ao estado que aquela pessoa se encontra naquele dia. E tu, esta jornada que tu tens feito, como é que tu chegaste, não é? Quando tu começaste aqui a parte do desporto, chegaste logo a esta conclusão do corpo, alma, espírito e mentalidade, ou foi uma progressão? Eu posso dizer que isso já estava incorporado na minha pessoa. Assim, eu fui atleta
se calhar foi isso que me direcionou a optar por educação física. Mas eu acho que eu tive sorte de ter uns treinadores que sempre olhavam para nós, da equipa. Eu fui guarda-rede de futsal durante 12 anos. Ok. Então, o treinador sempre abria o leque não só para a parte física, mas tínhamos a parte psicológica também. E isso eu acho que moldou-me um pouco e tipo, olha, se calhar esse seria o caminho ideal para treinar as pessoas, para cuidar das pessoas, não só da parte física. É muito importante aqui esta parte, não é? Dos mentores que deixam sempre um bocadinho deles e nós. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente, enquanto aluno ou enquanto mestre, há uma troca aqui, uma simbiose muito importante e a gente tem que considerar mesmo tanto os mentores que marcaram pela positiva, quanto os que marcaram pela negativa. E aí a gente vai fazer um balanço e extrair o melhor de cada um desses mentores e formar a nossa própria linha de pensamento. E tu estavas a falar aqui do futsal. O que é que o futsal, não é, te deu e te ensinou? Primeiro de tudo, trabalho em equipa. Não dá para... Apesar de nós nascermos sozinhos e irmos embora desse mundo sozinho, enquanto estamos aqui nesse intervalo que a gente chama de vida, a gente tem que interagir com as pessoas. E o futsal é muito isso, é um trabalho de equipa. Eu era guarda-redes e se os outros 4 jogadores não estivessem entrosados ou minimamente em simbiose comigo, muito provavelmente o resultado não ia ser satisfatório. E a questão também como é que eu posso dizer, da resiliência. Os treinos de futsal, como futsal, pelo menos a época que eu joguei, era muito mais dinâmico que o futebol de campo, que o futebol de 11, tínhamos que treinar muito para termos uma resistência durante o jogo e às vezes dependendo do tipo de competição, havia 2, 3, 4 jogos no dia, com intervalos para recuperação, mas a gente tinha que estar bem fisicamente para conseguir jogar os 2, 3, 4 jogos por dia. E tu mesmo no futsal, não sei se estou a ser correto, tu tens certas estratégias, não é, que o guarda-redes avançar, jogar, ser pivô, não é? Há ali uma estratégia quase um xadrez mental, não é? Mudar Eu assim. diria que é muito próximo de uma tática xadrezista ou mesmo, entre aspas, de guerra. Eu preciso ter uma estratégia para vencer a equipa que está do outro lado. E vai muito da questão estratégica e mais ainda, dependendo do resultado, supondo que nós estejamos perdendo, temos que mudar de estratégia ali mesmo enquanto o jogo está acontecendo. E o desporto, o que é que te trouxe, o que é que te tem vindo a ensinar nestes anos todos? Boa pergunta. Eu estou aqui parado e pensando porque não é uma resposta fácil de se dar, mas o desporto tem a questão do hábito, tornar hábitos saudáveis, ou melhor, comportamentos saudáveis em hábitos. Não adianta eu treinar um dia da semana e passar 10 ou 15 dias sem treinar. Eu tenho que fazer com que esse treino seja sistemático e consistente. Eu costumo dizer que eu prefiro que as pessoas treinem 30 a 20 minutos naquele dia, não tenho tempo. Se calhar tu consegues de 20 ou 30 minutos, do que entrar no sistema de hoje não dá para treinar. Se a gente começa a ter essa mentalidade de hoje não dá para treinar, um dia está-se bem, o segundo dia a gente já vai ficar mais, como é que eu posso dizer, confortável por não ter ido treinar, e aí entra-se no hábito de não treinar. E tu, quando começaste lá atrás, vias se calhar os benefícios do exercício físico, mas não havia esta parte, não é? Da saúde mental, do movimento, e de já mesmo os médicos, e já vê estudos que mostram os benefícios para a longevidade do exercício físico e mesmo para a saúde mental, para o bem-estar. Exatamente. Eu costumo dizer, não me levem a mal, por favor, mas a grande briga dos profissionais de educação física naquela época era com os médicos. Porque os médicos ainda não viam o exercício físico
como uma mais-valia para melhorar a qualidade de vida das pessoas a longo prazo. Portanto, era só a saúde não preventiva, mas a paliativa ou a curativa. Enquanto que o exercício físico está na prevenção, hoje em dia, graças às pesquisas e à ciência, cada vez mais se comprova de que se as pessoas praticarem exercício físico consistentemente, os benefícios a médio e longo prazo serão muito benéficos. E hoje, tanto a população leiga quanto a população acadêmica, seja médicos, fisioterapeutas, osteopatas, já percebem que, ok, se eu conseguir unir o tratamento medicamentoso com o exercício físico, os benefícios vão ser muito mais satisfatórios do que simplesmente a pessoa continuar sentada no sofá apenas com a medicação. E tu tocaste aqui num ponto que eu acho que é essencial, a importância de, nem que seja 20 a 30 minutos, tu fazes alguma coisa, moveres, ativares o corpo, porque senão começamos a ficar estressados, tensos, aqui qualquer coisa que temos tudo, mas não temos nada. Este movimento é muito importante porque nós agora, não é? Estamos às vezes à frente de computadores e no trabalho não temos esta ativação do corpo. Exatamente. E eu costumo dizer que o corpo humano foi desenhado para o movimento. Existem no corpo humano 236 articulações. Por algum motivo, se fosse um corpo para não mexer, não haveria tantas articulações. O detalhe é que a vida moderna está levando a gente a movimentar cada vez menos. E muito o que é dito é que a gente fica doente por não, ou melhor, a falta, deixa-me ver, isso aqui tu vais cortar depois, vem por favor. As pessoas adoecem por falta de movimento. Não é porque elas estão a movimentar que vão adoecer. Um exemplo muito típico, pessoas que têm dores na lombar, dores nos tornozelos, dores nos joelhos, muitas vezes evitam o exercício físico, achando que o exercício físico vai piorar, quando é o inverso. E eu tenho alguns alunos que, antes de iniciar comigo, queixavam-se de dores na lombar, nos joelhos ou mesmo na cervical, e a partir do momento que começaram a se movimentar, a treinar de uma forma segura, essas dores foram diminuindo e hoje já posso dizer que quase que já não sentem dor. E tu, pegando aqui, apresentando aqui o teu projeto, o que é o Gym on the Road? Provavelmente o primeiro ginásio sobre rodas de Portugal. O que é o Gym on the Road? Desde quando eu comecei, desde que eu me licenciei em Educação Física, eu trabalhava em ginásios. Isso estava muito claro na minha cabeça, de trabalhar em ginásios. E dentro dos ginásios veio a vertente do personal trainer. Comecei a trabalhar com personal trainer nos ginásios. E, a partir daí, alguns alunos, muito pontualmente, me pediam para ir até a casa deles. Ou seja, atendimento em domicílio. E eu percebi que aqui era um nicho de mercado em que eu poderia atuar de uma forma diferenciada. Por quê? Nem toda a gente gosta do ambiente de ginásio. Nem toda a gente tem tempo para ir para o ginásio. E se eu pudesse definir o Gym on the Road numa única palavra, eu diria flexibilidade. O objetivo do Gym on the Road, quando eu criei o projeto, é flexibilizar a vida da pessoa, seja em termos temporais, seja em termos espaciais, seja em termos financeiros. É eu ir até onde as pessoas estão, seja na casa da pessoa, seja no trabalho, quando as condições climatéricas permitem, no parque da cidade, na praia. Portanto, é fazer com que as pessoas movimentem-se na própria casa, eu costumo dizer, no melhor sítio para se treinar. É o sítio onde elas escolhem. E estavas a falar parte da cidade, e aqui esta parte também com a natureza também é um diferencial, por exemplo, para um ginásio.
Muito grande. Assim como as pesquisas comprovam que o exercício físico melhora a qualidade de vida das pessoas, o praticar exercício físico ao ar livre também libera hormônios que vai fazer com que a sensação de bem-estar seja muito maior do que num ambiente fechado. E qual foi o momento que te fez impulsionar, que tu disseste, não, eu tenho que criar isto, eu tenho que dar o salto, que é aquele salto de fé, não é? Exatamente, é fechar os olhos e respirar fundo e seguir. Já são, como eu falei para vocês, já são 32 anos de estrada no fitness e em ginásio. E querendo ou não, eu estava sentindo falta de alguma coisa que eu pudesse ir além. Em 2020, todo mundo passou pela questão pandêmica. E muitas pessoas, os ginásios fecharam nessa época, e algumas pessoas, muitas não, desculpem, e algumas pessoas mantiveram os seus treinos em casa. E foi aí que eu percebi que, ok, se calhar está na hora de profissionalizar o trabalho de atendimento a domicílio. E foi justamente em 2021, 22 de setembro de 2021, que eu fechei os olhos, respirei fundo e estamos aqui entrando já no terceiro ano. Mas houve aqui alguma da tua parte, imagina, uma preparação a nível financeiro, planeaste ou chegou a um ponto tu disseste, vou executar? Sinceramente falando, houve a tomada de decisão, houve o sonho de querer concretizar, mas o planeamento mesmo financeiro concreto não aconteceu. Foi mesmo, ok, é isso que eu quero, o projeto é esse, vamos ver se é viável. E está sendo viável. Não é? E no fundo é tu todos os meses ires trabalhando, não é? Estás a trabalhar para ti, para o teu projeto, para a tua visão. Exatamente isso. E como estávamos a falar enquanto estávamos vindo para aqui, melhorou imensamente a minha qualidade de vida. Eu tenho muito mais flexibilidade para trabalhar, por incrível que pareça, para trabalhar, mas também tenho muita flexibilidade para estar com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, com os meus familiares, para ter tempo livre, para ter tempo ocioso, que hoje muita gente acha que estar ocioso é contraproducente, e que eu acho completamente que não é. Tempo de ócio para a gente colocar as ideias em dia, os pensamentos em dia, é muito importante. E hoje em dia, com o Gym on the Road, eu consigo ter esse tempo que a gente antigamente chamava do ócio criativo. Porque, imagina, neste tipo de área, não é? Tanto na minha como na tua, tu tens que, é um treino personalizado. Porque às vezes pensamos que é, imagina, faz ação, faz o treino e não pensas mais naquilo. Mas eu dou por mim, às vezes, meio deitar a pensar como é que vou ajudar a pessoa e acordar de manhã como é que eu vou chegar e impactar aquela pessoa de maneira diferente. Portanto, é preciso estudar, é preciso planear, é preciso ouvir estudos, é preciso ouvir podcast, é preciso ler, não é? É todo um trabalho de fundo. Manter-se minimamente informado com o que há de recente nas pesquisas, o que há de recente no mercado, e sim, o estar antenado com as novas tendências e unir com, eu costumo dizer, unir com o tradicional. Não podemos nos esquecer do tradicional. Estamos aqui hoje porque o tradicional permanece, mas se a gente conseguir fazer uma simbiose entre o novo e o tradicional, impactamos a pessoa de maneira completamente diferente. E para muita gente, acha que a gente vai dar um treino, é simplesmente lá, Miguel, agacha 3 vezes 15, e não é. Existe muita ciência atrás do movimento. Eu costumo dizer que a gente não escolhe determinado exercício porque é mais bonitinho do que o outro. É porque para aquela pessoa vai ser mais eficaz, vai ser mais seguro e vai trazer mais resultados. E mesmo a importância de tu ensinares a fazer o movimento, a postura, para não se lesionar no futuro e ter longevidade. Exatamente. Ser saudável. Não estamos a treinar para
fazeres qualquer coisa a curto prazo e depois nunca mais fazes nada, ou és operado, ou o que for, não é porque tens uma lesão. Não é de todo, não é esse o objetivo. O objetivo é que realmente eu costumo definir o treino que eu faço para as pessoas com 3 palavras. Tem de ser seguro, tem de ser eficiente e tem de ser divertido. Por quê? Porque só vai haver adesão ao exercício físico se aquele exercício físico promover prazer para aquela pessoa. Então essas 3 palavras têm que estar presentes. Segurança e integridade física do corpo da pessoa em primeiro lugar. Se eu passo um exercício para a pessoa e aquela pessoa não consegue executar aquele exercício, obviamente que eu já tiro aquele exercício do planeamento e vou buscar outro que seja minimamente parecido com aquele para que aquela pessoa consiga executar bem, eficiente e com prazer. Um dos treinos que eu achei muita piada, porque eu acompanho o que o pessoal partilha de ti, é aquele tipo de treino cognitivo com as luzes. Sim. Que eu vi na Fórmula 1 e pessoal triado, pessoal do ténis utiliza bastante. Que coordenação e pessoal, eu estou dizendo, o que é isto? Estás a inventar uma discoteca? Mas não, aquilo é juntar vários mundos num só. Exatamente. Voltando à questão holística, não é só o físico. O mental está muito ali presente. E isso ajuda muito a pessoa que está ali a treinar naquele momento, se calhar, naquele exato momento ela não já percebe. Mas, a médio e longo prazo, a questão dela estar tomando a decisão ali, qual luz apagar ou qual a cor, dependendo do objetivo daquele dia, vai fazer com que ela no futuro tenha uma tomada de decisão mais rápida e mais assertiva. E também focada ali no agora. E focada no agora. Tão simples quanto isso. Não adianta eu colocar um tipo de treino e o Miguel tá pensando o que é que eu vou fazer daqui quando acabar o treino. Não. O treino, eu costumo dizer que aquele horário é o horário da pessoa. Portanto, esqueça do mundo lá fora. Sabemos que isso cada vez mais é difícil, mas eu peço mesmo, Mauro, esquece o mundo lá fora. Agora sou eu, o Miguel, o treino e nada mais. E esta parte, não é, do agora, eu lembrei-me que é esta parte da ansiedade e da respiração. E como o treino e o movimento acaba por acalmar as pessoas e trazer mais clareza do agora. Exatamente. O simples fato de, no momento, as pessoas estarem cansadas ou hiperventilando porque o exercício é muito intenso, depois um dos benefícios imediatos pós-exercício é o organismo começar a diminuir o metabolismo e isso trazer essa questão de diminuição da ansiedade nas pessoas. E isso a médio e longo prazo vai refletir mesmo nos momentos em que ela não está a treinar. E imagina que alguém tem uma ideia ou quer empreender, qual é que era o conselho que tu davas à pessoa que quer começar, mas está com aquele receio, está ali na dúvida, mas eu amo fazer isto. Qual era o conselho ou a lição que tu partilhavas? Sigam em frente, com um detalhe. Eu costumo dizer não, minha vida toda foi baseada em seguir uma única entidade, que é o meu coração. Às vezes nem sempre sai como eu quero, mas eu sigo meu coração e aprendi num livro que eu li, o autor é Léo Buscaglia, não vou me lembrar o nome do livro, mas se pesquisarem, chama-se Léo Buscaglia, e ele disse, quando tiver que tomar uma decisão, pergunte se esse caminho tem amor. Se esse caminho tiver amor, sigam por ele. Se esse caminho não tiver amor, desviem e vão procurar outro caminho que realmente te traga paixão naquilo que vocês vão fazer. E essa é a parte mais importante. A questão financeira é importante? É. O planeamento é importante? É. Mas se a gente não tiver paixão naquilo que a gente quer realmente empreender, vai faltar alguma coisa, malta. E tu estás a dizer, no fundo, estavas a dizer, o que me veio à cabeça é quase este caminho, algo que é tão importante para ti, não é? Que está ligado,
tu acordas de manhã e tu se calhar farias aquilo gratuitamente. É aquele caminho de maestria, é quase como aquele ikigai japonês que é sempre um tijolinho todos os dias. Exatamente isso. E eu costumo dizer, como o trabalho que eu faço é muito individualizado, estar mesmo presente aqui, olhar olho no olho. Se eu não acordar de manhã com a paixão que eu tenho, eu não vou conseguir transmitir isso para as pessoas. E isso é muito importante, mesmo acordar com aquele brilho nos olhos e quando chegar, olá Miguel, bom dia, vamos treinar com um brilho nos olhos. Para as pessoas perceberem que, André realmente gosta do que faz. E não de uma forma, ou seja, de uma forma mesmo genuína. Não é show off, não é fazer aqui por fazer, tipo, lá vai mais um treino. Não. Inclusivamente, ao longo dos últimos 4, 5 anos, eu posso dizer, sem medo algum, que eu cancelei 2 ou 3 treinos porque naquele dia não estava bem. E mandei uma mensagem para a pessoa, olha, peço imensas desculpas, mas hoje eu não estou bem para treinar. E não conseguias dar o que tu... Não. E o que é melhor, a pessoa do outro lado foi receptiva e disse, André, tranquilo, fica em casa, descansa, e quando tiveres recuperado, vem e treina. E eu acho que isso vem muito da questão da sinceridade. E um bocado não é a filosofia de vida, não é? E como tu encaras a vida e passas para os treinos, no fundo. Exatamente. Porque não adiantaria eu chegar lá. Eu costumo dizer que eu entrego para as pessoas qualidade de vida. Como é que eu vou entregar qualidade de vida para as pessoas se eu não tenho qualidade de vida? Como é que eu vou entregar um brilho nos olhos? Como é que eu vou entregar uma paixão para as pessoas, para o exercício físico, se naquele dia eu não estou bem? Sim. E aí eu prefiro com, como é que eu posso dizer, com o coração apertado, dizer, olha, desculpa, malta, mas hoje eu não consigo estar treinando para vocês. E no outro dia eu já estava bem e seguimos, vida que segue. A vida não é linear, a vida é feita de altos e baixos e está tudo bem. Momentos bons, momentos maus. Enquanto houver momentos bons, momentos maus, estamos vivos. Quando a língua ficar assim, verifiquem o vosso pulso. E aqui estavas a falar disto, e que desafios é que tu tens neste momento e como é que tu lidas com estes desafios? Os desafios é fazer com que as pessoas que treinam comigo continuem a treinar. E aqui deixo bem claro, comigo ou de forma autônoma. Eu costumo dizer que quando alguém cansar de treinar, essa aqui é a Mia, uma das gatas que moram comigo. Eu costumo dizer, se alguém cansar de treinar comigo, está à vontade para ir procurar outra pessoa. Eu não sou o dono da verdade. Existem outras maneiras de se estar e as pessoas têm todo o direito de experimentar. O grande desafio é fazer com que as pessoas que estejam comigo continuem a treinar comigo. Esse é o meu maior desafio. E, obviamente, ainda tenho não estou na minha capacidade completa de pessoas, ou seja, também um desafio de conseguir atingir essa capacidade completa. Atenção, uma capacidade completa, mas que me traga ou que mantenha a minha qualidade de vida. Sim. Quando eu assumi o projeto, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou estar aqui a trabalhar das 6 da manhã às 9 da noite sem intervalo. Não. Às vezes eu começo um treino às 6, mas às 4 da tarde, muito provavelmente já tenho terminado o dia. E tem um intervalo para almoço, para sexta, quando é possível, para o ócio criativo. Portanto, o meu grande objetivo agora, o meu grande desafio agora é aumentar mais a minha capacidade de atendimento para as pessoas. Sem baixar o standard, não é? Sem baixar a minha qualidade de vida. E aí eu falei na primeira pessoa, por quê? Porque eu preciso ter qualidade de vida para vender qualidade de vida para as pessoas, para entregar qualidade de vida para as pessoas. E tu, há bocado, estavas a falar de um livro. Que mais livros te impactaram? Que tu gostavas de partilhar? Que mais livros me impactaram? Olha, eu estou olhando para um agora, nem de propósito. Estás a olhar para ele agora? Sim. Chama-se O Príncipezinho, do Anthony de Saint-Exupéry. A história daquele príncipezinho é de uma resiliência e de um amor. Tá aí, voltamos de novo
pro amor. Então, eu costumo dizer que o amor está envolvido em cada gesto que a gente faz, seja ele profissional, seja ele pessoal. Mais livros que me impactaram. Miguel, sinceramente agora não vou te saber dizer. Já li alguns bons livros. Esse do Léo Buscaglia foi espetacular. De um navegador brasileiro. Okay. Não sei se o Miguel conhece, chama-se Amir Klink. Chama-se 100 Dias Entre Céu e Mar. Ele fez a travessia daqui da Europa, acho que de Portugal, até o Brasil, através do Oceano Atlântico, sozinho, num barco a vela. Foram 100 dias. E o livro retrata a aventura de ter passado 100 dias entre céu e mar. Isso na década de 80, ou seja, sem GPS, ou sem GPS muito preciso, sem internet, naquela época não havia internet, portanto, só mesmo com os meios da época dos anos 80, ele conseguiu fazer esse feito, que eu acho espetacular. E foi um livro também que me impactou bastante, pela coragem de ele sozinho ter feito essa travessia. E tu, imagina, que estavas a falar, não é, é o teu projeto, tu como é que vês ele a crescer? Que ambições é que tu tens? Miguel, sendo muito sincero, essa é uma pergunta que eu posso te dizer que nunca soube responder. E aí o Miguel vai perguntar, sim, André, mas quando tu ia para as entrevistas de emprego que as pessoas te perguntavam? Eu respondia, mas respondia porque tinha de responder. Por quê? Porque eu não consigo planear mais de 2 anos. É uma característica minha. Eu percebi isso ao longo da minha vida. Eu percebi quando as pessoas perguntavam, e aí, André, daqui a 5 anos, tu te vê onde? Cara, se essa pessoa soubesse, eu não faço a menor ideia onde é que eu estou daqui a 5 anos. Eu prefiro ter planeamentos mais curtos, metas mais pequenas e atingindo essas metas ano a ano, semestre a semestre e seguindo a vida. Isso não quer dizer que eu vá ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não é isso, Aldo. Mas eu já percebi que eu tenho uma dificuldade muito grande de planear a médio e longo prazo. E como a gente estava falando antes de vir para cá, ao vir para cá, já estamos a entrar no 3º ano. E eu não imaginava que ia ter o sucesso que está tendo. Não é nenhuma grande empresa, não é nenhum projeto extraordinário, não. Mas eu tenho qualidade de vida, consigo entregar qualidade de vida às pessoas que estão a treinar comigo, posso te assegurar que estão felizes, e isso para mim já é ter sucesso. Sim, e tu pegaste agora aqui num ponto muito importante, que é o que é sucesso, não é? Porque para cada pessoa é completamente diferente. Nós temos mais às vezes aquela ideia, não é? De seja um muito carro, ou muito dinheiro, whatever, não é? Exatamente. Mas não quer dizer que seja essa a riqueza que o ser humano tanto procura, não é? Aquele bem-estar como tu dizes, tu podes dizer que tens tempo para não fazer nada. Exatamente. E levas a tua vida. Exatamente. E parece que isso soa estranho quando a gente diz que tem tempo para não fazer nada. Mas assim, a gente está numa tarde maravilhosa de agosto, está um clima muito aprazível. E essa conversa que a gente está tendo aqui poderia ser uma conversa sem câmera, sem microfone, simplesmente estarmos sentados numa varanda a conversar. Exatamente. E parece que as pessoas estão perdendo isso, acham que isso não é produtivo. E aqui numa conversa que a gente está tendo aqui, pode surgir ideias mirabolantes. Pode surgir projetos mirabolantes. E é engraçado quando, voltando à pergunta, onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Quando eu me encontro com algumas pessoas que têm conhecimento do projeto desde o início, ei, André, tá a correr bem? Tá. Então, se calhar, tu vais fazer um franchising de... Malta, não. Eu não quero fazer franchising. Do jeito que está, deste tamanho, eu consigo gerir a minha maneira, do modo que eu quero, do modo que eu gosto, do modo que eu acho que
é o mais viável. E tu tocaste aqui num ponto que é muito interessante, que é, nós olhamos e construir, não é? Tipo, Shimon na Road, ou bússolas da mente em todo o lado. E, só que é o nosso bebê. E se calhar eu prefiro ter uma clínica de abençoadamente com a minha visão e com os valores certos, do que ter 100 e não representar, pronto, enquanto eu estiver à frente do projeto, representar os valores que eu quero que passe, não apenas números. Exatamente, e cada vez mais as pessoas estão se tornando números, e é um medo que eu tenho muito grande, não transformar as pessoas que eu cuido em número. É tratar pelo nome, é o Miguel, é o Daniel, é a Dona Maria, é o seu João, pelo nome. Porque depois acabamos por nos esquecer do propósito, porque é que começamos do início. Exatamente. E perdemos aquela questão holística. Corpo, mente e espírito. Isso aqui não se pode transformar, pelo menos a minha visão, não posso transformar essas 3 vertentes num único número. Vem o próximo. Chapa 5. Perde a essência. E já não vês, não é? Aquela. Já não podes esperar que a pessoa se torne aquela melhor versão e aquela superação e aquela transformação, se fosse chapa 5 tudo. Jamais isso ia acontecer. É uma luta diária. Posso dizer que o meu maior concorrente não é um outro professor de educação física, mas os diversos, licença, blogueiros que publicam vídeos e receitas de que isso aqui vai funcionar. Funcionou com ele, malta. Mas isso não garante que vai funcionar comigo ou vai funcionar contigo. E, na verdade, eles também não mostram os bastidores que eles passaram para chegar naquele resultado. Aquela forma, exatamente, porque às vezes mostras, não é, pessoal, com leves até ao pescoço e dizem, foi a dançar, ou foi em 30 dias. E eu olho, e eu sei que não é. A gente sabe que não é, Miguel. Não é? Eu posso não estar naquela forma, mas eu sei perfeitamente, porque já tive aquela forma e já treinei daquela forma, o tempo e os sacrifícios que fazes. E as pessoas também têm que fazer a pergunta. Queres estar bem contigo, não é? Ou ter os abdominais e ser infeliz de que nem comes uma fatia de bolo? Exatamente. Isso é uma escolha. E tu estás a falar uma parte muito importante. Conseguimos saber testar para a pessoa, porque o que funciona para ti não funciona para mim e vice-versa. Exatamente. E agora é minha vez. O Miguel falou numa palavra que cada vez mais as pessoas estão esquecendo. E junto com essa palavra vem outra, que é o tempo. Leva-se um tempo para se atingir determinado resultado. E levar esse tempo, eu costumo dizer que existe um processo. E as pessoas estão esquecendo do processo. As pessoas querem para ontem. E eu já deixei de treinar pessoas porque chegaram para mim e fez, André, mas eu queria isso para ontem. E eu, já não vamos treinar. Ontem já passou, eu não consigo, e as coisas não acontecem imediatamente como a gente vê nas redes sociais. Existe um processo. Isso vai depender do teu empenho. As modificações, os resultados significativos começam a aparecer se as pessoas estiverem a treinar sistemática e consistentemente a partir do 2º e 3º mês. Ou seja, são 60 a 90 dias que tu vais começar a perceber que está tendo melhoras. E estás a começar, não é? Nessa altura que tu estás a começar a criar a base dos hábitos. Criar a base dos hábitos, exatamente. Quando uma pessoa chega em julho, André, eu quero ficar em forma pro verão. Operação Biquíni. Lembra? E eu digo, ok, tu vais Operação Biquíni, mas pro verão do ano que vem. Exatamente. Mas André, tu fala isso pra pessoa? Falo. Por quê? Porque eu tenho que ser sincero. Porque se eu prometer para aquela pessoa que ela vem treinar comigo em julho, em agosto, ela vai estar em forma, e ela não vai estar em forma de todo, ela vai me chamar de mentiroso. E antes que alguém me chame de mentiroso, eu prefiro ser o mais sincero possível. Eu prefiro não treinar aquela pessoa e sendo sincero, tipo, olha, faz conseguir ficar em forma pro verão do ano que vem. Eu penso sempre naquela metáfora, não é? Que a vida é uma maratona e não um sprint. E toda a gente quer, não é? Quer correr uma maratona, mas não quer treinar.
Não vai acontecer, Não vai Miguel. acontecer. Não acontece. Ou tu treinas, ou não acontece, ou os resultados não aparecem. E tu, pegando aqui na parte da corrida, tu recentemente tiraste o curso de trail e de corrida, que a grande Esther, que eu já tive o prazer de entrevistar, faz parte ali da formação e estiveste com ela. Como é que foi esta... E o porquê que tu decidiste tirar esse curso? Foi uma experiência espetacular. Assim, o ano passado eu fui desafiado por uma aluna que não queria treinar. Tá aí, ela não queria treinar e disse: André, vamos fazer uma caminhada no monte? E eu, vamos fazer uma caminhada no monte. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de caminhar e sempre gostei de caminhar no monte. Só que eu estava percebendo que eu estava ficando muito citadino, estava esquecendo a natureza. E assumi aquele convite dessa minha aluna como um sinal. E aí fomos para o monte. E correu muito bem. Fizemos a caminhada, simplesmente por fazer a caminhada. Naquele dia era o que ela queria fazer. E fomos. E foi muito bom e aquilo me despertou. E fiz: ok, André, e se agora tu fosse fazer uma caminhada sozinho numa vertente de uma prova? Como é que seria? E aí eu fui experimentar. E gostei. Mas gostei genuinamente. E comecei a treinar, me inscrevi numa primeira prova, gostei da atmosfera da prova, que as pessoas sempre falavam: mas o ambiente do trail é uma interajuda muito grande. Eu meio cético não acreditava, mas de facto, na largada, no próprio percurso, as pessoas estão mesmo preocupadas umas com as outras. E isso também me faz querer voltar para o monte e estar com as pessoas, a questão de interajuda entre as pessoas. E a vontade foi crescendo e percebia que não tinha ferramentas suficientes para melhorar a mim mesmo, e se aparecia uma pessoa que quisesse treinar para ser corredor de trail, ter ferramentas para treiná-la. Então, melhor impossível. Apareceu a formação do Running e Trail Run com a Esther sendo coordenadora, e tive acesso a informações maravilhosas. A Esther é uma pessoa espetacular, aprendi muito com ela, e uma atleta, não só atleta, mas mestre, formadora, excepcional. Tive uma experiência muito gratificante de ter participado dessa formação, e a minha ideia agora é enveredar-me também como treinador de trail runners. Ainda vamos ver Jim on the Run, camisolas de Jim on the Run na estrada. Eu já estou pensando, eu não quero franchisar o Jim on the Road, mas estou pensando numa outra vertente, Jim on the Mountain. Olha. Percebe? Sim, sim. Por que não? Eu já vi, tu também vais a empresas e que tu, no fundo, removes ali a parte de não ter desculpa de sair, e mesmo vais à empresa em si e pões o pessoal a treinar, certo? É o que a gente chama de ginástica laboral. E que também já é comprovado que pausas sistemáticas ao longo do dia faz com que as pessoas sejam mais produtivas. A nossa grande, como é que eu posso dizer, não é briga, a nossa grande vontade é que mais empresários percebam que uma pausa no meio da manhã, uma pausa no meio da tarde, vai fazer com que os colaboradores sejam mais produtivos se aquela pausa não acontecer. E atualmente há uma empresa no Porto, na Boa Vista, que eu vou lá toda semana para a gente dar aquela pausa, e é muito engraçado, porque quando eu chego lá, os colaboradores colocam um sorriso de canto a canto, tipo: André chegou! Para vocês perceberem o quão é importante, no meio daquela azáfama de objetivos, de targets ser alcançados, a ter uma pausa para, às vezes, se espreguiçar. Sim. Que é o melhor exemplo do que esses bichinhos aqui? Eles não fazem nada sem antes se espreguiçar. Devíamos aprender muito com eles, porque o espreguiçar é muito importante. E a gente passa muito tempo aqui sentado, de frente a uma tela, muitas vezes de forma não ergonômica, e quando levanta, dói a lombar, dói a cervical, dói o joelho. Se sistematicamente, a ciência preconiza a cada 50 a 60 minutos, tu parares o que estás fazendo e simplesmente levantar
e espreguiçar, vai dar como se fosse um restart no corpo e tu consegue ser mais produtivo. E esta parte dos alongamentos é mesmo muito importante mesmo para a recuperação das pessoas e dos atletas. Aí é um assunto que há controvérsias. Caixa de Pandora. Exatamente, Miguel. Na vertente de estares ali numa empresa muito tempo sentado, sim. O alongar-se, o que é um alongamento? Nós vamos dizer um espreguiçar-se, tá certo? De forma ativa. Eu estou aqui. Com relação ao alongamento na prática desportiva, há duas escolas. E essas escolas são bem distintas. Uma que diz que o alongamento é benéfico e outra que diz que o alongamento e não fazer nada é a mesma coisa. E eu assumo, assumidamente, sou da escola de que alongamento e não fazer nada é a mesma coisa. Posso te assegurar que até hoje nunca levei nenhum aluno meu para o hospital por falta de alongamento. Seja pré-treino, seja pós-treino. Qual é a dinâmica dos treinos que eu executo com as pessoas que eu cuido? Começamos com intensidade baixa, chegamos no pico do treino e depois vamos diminuindo a intensidade. Faz um arrefecimento. Um arrefecimento. Isso, se for bem doseado, faz com que as pessoas não tenham lesão. E isso em nível de treino de força, treino de cardio, corrida, natação. Muita gente acha estranho, provavelmente alguns de vocês vão achar estranho eu ter esse meu ponto de vista, mas acreditem, malta, nunca levei nenhum aluno meu para o hospital por falta de um pré-alongamento ou um alongamento pós-treino. E a parte de recuperação, que agora está muito na moda, o gelo, as saunas, qual é o... É importante, desde que a gente não torne essas recuperações a tendências ou algo de outro mundo. Uma das disciplinas que nós pagamos na faculdade, no curso de Educação Física, é fisioterapia, de uma forma muito abrangente. E a gente, já naquela época, em 1990, falávamos do gelo pós-treino. Por quê? Porque o gelo é um excelente anti-inflamatório. O que é que acontece hoje? Quase tudo no mundo hoje é exacerbado. É novidade, é grande, temos de fazer isso. Calma, não temos de fazer isso. Se for de uma forma comedida, se for de uma forma consciente, vai fazer e vai fazer bem. Portanto, o gelo pós-treino é muito importante. Tenho de fazer? Não. Se houver possibilidade de fazer, faz. Quando eu vou para o monte, isso particularmente, quando eu vou treinar, venho para casa, passo pela marginal e entro no mar. Da cintura para baixo, malta. Mas entro no mar, por quê? Porque aquela água fria vai servir como anti-inflamatório e a minha recuperação muscular vai ser muito mais rápida do que se eu viesse simplesmente tomar um banho quente em casa. E tu estavas a falar, não é, destas coisas, mas muito disto tu estás ligado tipo à natureza, que antigamente se fazia mais. Eu já reparei que tu andas com um sapato mais minimalista. Exatamente. E agora até já na faculdade, aulas de grounding para meter o pé na terra, na relva, mas é voltares a conectar-te com o planeta que está vivo. Lembra-te quando a gente falou da questão atual mais da tradição? Tudo isso que tu falaste agora, grounding, pé no chão, nossos ancestrais já faziam. E a gente está perdendo isso, com sapatilhas cada vez mais com as solas desse tamanho, em que me desconecta do chão, da terra. E essa conexão pé-terra é muito importante para equilíbrio energético. Voltando de novo à questão holística, não é só a questão física. E a terra é uma entidade viva. E precisamos entrar em contato com ela para a gente equilibrar as nossas energias. E isso a gente pode fazer de forma natural. O simples fato de um fim de semana, cada um de vocês pegar o vosso carro e ir para o monte. Não precisa ir a 300, 400 quilômetros. O Valongo é aqui do lado, malta. Tem trilhas espetaculares para iniciados, para médios, para avançados, em que tu estás ali
3/4 de hora, tu não precisa fazer o trilho completo. Basta tu desconectares da cidade e ires até a natureza, respirar ar puro, ouvir passarinhos, ouvir queda d'água. E isso faz com que a gente conecte e equilibre a nossa energia. E tu no teu, o que é que te apaixonou tanto, que te trouxe? Tu estás ali no agora, estás com a natureza, estás contigo mesmo, aquela em ter ajuda? É exatamente tudo isso. É o fato de eu desligar-me do meu dia a dia. É engraçado também. Provavelmente alguns de vocês podem me achar um tanto polêmico, mas eu sou assim. Eu acho engraçado que de vez em quando eu cruzo com pessoas no trilho, no meio do monte, na natureza, com auriculares. Provavelmente ouvindo aquela sua playlist, tipo, Vicente da Pica. E quando chegam cá em casa, que estão de frente ao computador, estão de auriculares, ouvindo o som da natureza. É um tanto contraditório. Eu posso ir para a natureza sem auricular nenhum para ouvir os sons da natureza e me desconectar da cidade. E quando chegar na cidade, assim eu vou ouvir a minha playlist que eu quiser. Portanto, quando eu vou para a natureza, atenção, malta, isso aqui não é nenhum conselho, é o que eu faço, é muito pessoal. Eu vou com sapatilhas minimalistas, como se eu tivesse andado descalço. O mínimo de equipamento possível. Entretanto, tenho que levar 2 bastões, porque eu tenho 2 joelhos que já não estão muito seguros. E ouvidos, olhos, nariz completamente abertos para perceber a natureza. E é engraçado que eu comecei a perceber que quando eu voltava para a cidade, eu conseguia tomar decisões mais acertadas, mais assertivas e mais rápidas. Por quê? Porque no meio do monte, se a gente está no meio presente, no momento presente, o trilho não é certinho. Há pedras soltas, há subidas e descidas. E eu tenho que saber onde é que eu vou colocar o pé para eu não cair. E aquela tomada de decisão, enquanto eu estou na corrida, porque tem que ser muito rápido, não por questões de ganhar primeiro, chegar no primeiro no pódio, simplesmente por ver até onde teu corpo aguenta, ver qual é o teu limite e na próxima ida ao treino, tu fazeres um bocadinho melhor do que fizeste ontem. Então essa tomada de decisão de onde eu vou colocar o pé, para onde eu vou saltar, se eu for para a esquerda, se eu for para a direita, quando a gente chega em casa, a gente consegue fazer o transfer de tomada de decisão muito mais rápido e muito mais assertivo. E há estudos, por exemplo, eu não consigo correr na passadeira, porque eu gosto mesmo de ir para a rua ver pessoas e trabalho até esta parte, que estás a dizer decisões e da neuroplasticidade, que tu estás ali, estás ativo e estás porque tu na rua ou no monte tens desafiado, tens que passar por pessoas, vem um carro, vem uma bicicleta, e tu tens que ver o sol, vês uma pessoa e estás ali a trabalhar os 5 sentidos. Exatamente. E é preciso o quê? Estar naquele momento presente. Se eu estiver no meio do monte a pensar no que eu vou fazer, no treino que eu vou dar, provavelmente eu vou cair. Vais-te esbaralhar. Provavelmente, Miguel, não há hipótese. Ou eu estou ali naquele momento presente, pisando, ok, a perna está ali, posso por aqui, ou se eu estiver no meio do monte a pensar alguma coisa, quando eu me ver, eu já vou estar no chão. E que conselhos e lições tu gostavas de partilhar com as pessoas que ao longo desta tua meio século, não é? Já, sim. Aqui é esta existência. Exatamente. Malta, o que é que eu posso dizer para vocês? Para mim o mais importante, não se preocupem com o que as outras pessoas vão falar de vocês. Esqueça. Por mais que isso seja, como é que eu posso dizer, aliciante, mas o que é que fulano vai fazer? Meu cabelo e a minha roupa e... Esqueça. O que fulaninho vai falar é mais sobre fulaninho do que da própria pessoa. Portanto, se sentem vontade de fazer determinada ação, desde que essa ação
Não seja passar ninguém para trás, seja pisar nas outras formiguinhas do mundo. Faça. Se tu sentes um chamado para fazer determinada ação, faça, independente do que as outras pessoas vão achar. Nós costumávamos dizer na minha terra natal que a fulaninha não paga as minhas contas. Portanto, se eles não pagam as minhas contas, eles não sabem da minha vida. Só eu sei qual foi o meu projeto, o meu percurso que me trouxe até aqui. Ninguém melhor do que eu mesmo para me conhecer. Por mais que eu e o Miguel sejamos amigos e convivamos, o Miguel nunca vai saber tanto de mim quanto eu mesmo sei. O Miguel até pode dizer, André, se calhar faz assim, eu posso até ouvir o Miguel, mas isso não significa que eu vou seguir o que o Miguel tem para me dizer, o Miguel, ou quem quer que seja. Só tenho tempo para mais uma história. Quando eu estava vindo para cá, para Portugal, eu sempre perguntava a algumas pessoas que eu achava importante na minha vida. E aí, tu irias? Ninguém disse, André, vai. Meu irmão, você é muito louco, você vai fazer o que em Portugal? Eu disse, eu preciso ir. Tá aí, voltando, vou seguir meu coração. Por quê? Porque se não desse certo, eu voltava. Mas é tão simples quanto isso. Experimentem. Deem oportunidade a experienciar coisas novas. Por mais que seja, como eu posso dizer, que te tire da tua zona de conforto, experimenta. Desde que não te coloque a tua vida ou a vida de outras pessoas em risco, experimenta. Mais ainda, desculpa, Miguel, quando eu pergunto a alguns portugueses aqui, que eu também tenho intimidade, nenhum deles disseram que teriam coragem de fazer o que eu fiz. Deixar minha vida lá atrás e aventurar uma vida nova. E no fundo recomeçar, não é? Foi um recomeço. Já são 14 anos de Portugal. Adoro morar cá. Se eu não gostasse, eu já tinha voltado para o Brasil. Isso é ponto assente. Adoro. E foi um recomeço e está sendo uma experiência, está sendo uma viagem. Até quando, Miguel? Até quando, André? Não faço a menor ideia. A minha vontade é de permanecer aqui por muito e muito tempo. Fazendo o que eu gosto, ajudando as pessoas, indo para o monte, tá aqui com o Miguel, tá aqui com a Mia, interagindo convosco, fazendo o que eu gosto, desafiando-me. Portanto, malta, sigam o vosso coração, não liguem porque as pessoas dizem sobre determinada atitude que vocês fizeram e experienciem coisas novas. Acho que fechaste em chave de ouro. Fico mesmo feliz. Queria-te agradecer por tu partilhares a tua história, este projeto, e desejar-te todo o sucesso do mundo e continuas a impactar a vida das pessoas. Eu que agradeço, Miguel, a oportunidade de estar aqui contigo, conversar e a partilhar um pouquinho da nossa história. Eu acho que a vida se faz assim, de partilhas e de momentos como esse. Olha, obrigado. Obrigado, Miguel.